Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim e ao canal do grande parceiro Matemática Ninja do professor Chico, moçada. Gente, vamos dar sequência aqui à trigonometria na circunferência e nós vimos aí no vídeo anterior como esboçar o gráfico das funções seno e cosseno. Agora a gente vai fazer aqui uma análise sobre o eixo central, a amplitude, a imagem e o período dessas funções. Então vamos colocar aqui a função seno e a função cosseno. Moçada, nem sempre as funções vão vir tão bonitinhas como a gente está vendo aqui. Pode ser que às vezes elas venham acompanhadas de outros elementos, como nesse caso, olha só. A função seno aqui ela veio a mais ou menos b vezes seno de kx mais m. A função cosseno da mesma forma, a mais ou menos b cosseno de kx mais m. Esses elementos, pessoal, seja aqui para a função seno ou para a função cosseno, vai ser da seguinte forma. Este A aqui, ele é responsável pelo eixo central, ou seja, é ele que vai deslocar a função para cima ou para baixo sobre o eixo do y. Já esse B, ele é responsável pela amplitude, ou seja, a altura da onda. Esse K é responsável pelo período. E o M é que vai fazer o deslocamento sobre o eixo do X. Bom, mas o que é importante para a gente aqui inicialmente? Nós vamos analisar primeiro o domínio. O domínio sempre vai ser real, exceto se tiver alguma raiz quadrada, raiz quarta, raiz de índice par ou então alguma fração. Agora, pessoal, para a gente calcular a imagem, vamos fazer da seguinte forma. Vamos recordar aqui do ciclo trigonométrico. Verifique que para a função seno ou para a função cosseno, a variação foi, veja para a função seno, olha só, de menos 1 até 1. A função cosseno, da mesma forma, varia de menos 1 até 1. Então aqui, as duas funções variam de menos 1 até 1 a sua respectiva imagem. Como ela está multiplicada por b e em seguida aqui somando ou subtraindo de a, então nós vamos ter o intervalo variando de a menos b até a mais b. Lembrando que essa variação vai ser do menor para o maior. E finalmente o período, pessoal, que você pode encontrar da seguinte forma. Olha só, traço de fração, nós vamos colocar aqui 2π sobre k. K é esse número aqui que é responsável pelo período, é o que acompanha o x aqui no arco, então sobre k. Mas como ele é período, é uma medida de comprimento, gente, então isso aqui em módulo, então ele tem que ser positivo, tá bom? Bom, moçada, vamos ver aqui um exemplo para a gente compreender bem. Então vamos começar calculando aqui a imagem para essa função. Nós já sabemos que para o seno ou para o cosseno a variação foi de quanto? De menos 1 até 1, então vamos colocar menos 1 até 1. Então aqui, gente, é só multiplicar. Já que isso aqui está multiplicando, olha só, 3 vezes menos 1, menos 3. E agora 3 vezes 1 vai dar 3. Então a imagem dessa função variou de menos 3 até 3. O período nós já sabemos que é 2π sobre k. Portanto, isso aqui vai ficar 2π sobre k. Mas quem é k nesta função 3 seno x aqui? K é o número que acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x aqui? É 1. Portanto, isso aqui vai ficar 2π sobre 1, que é 2π. Vamos a mais um exemplo. Agora para a função cosseno. Y igual a cosseno de 6x. Bom, nós vamos calcular inicialmente a imagem. Já sabemos que a imagem para o cosseno também varia de menos 1 até 1. Bom, como aqui o A é 0 e o B aqui é 1, 1 vezes isso aqui vai dar ele mesmo. Então a imagem está variando de menos 1 até 1. E o período, pessoal? O período é 2π sobre k. Portanto, isso aqui vai ficar 2π sobre quem é k nesse caso aqui? K é o número que no arco acompanha o x. Quem é que acompanha o x aqui? 6. Dá para simplificar. Então, o meu período aqui vai ser π sobre 3. Tranquilo? Vamos a mais outro exemplo. Eu coloquei aqui mais dois exemplos para a gente compreender bem. Então vamos lá. Inicialmente nós vamos calcular a imagem. Veja que a função seno, a variação dela é de menos 1 até 1. Bom, então nós vamos ter aqui, ó, veja que meu B aqui é 1, certo? Olha só, A mais B, ou A menos B, vezes o seno. Bom, então B aqui é 1. 1 vezes isso aqui vai dar ele mesmo. Portanto, eu vou ter aqui, ó, 3 somado com menos 1. 3 somado com menos 1 vai dar 2. E agora 3 somado com 1, que vai dar 4. Então a imagem nesse caso aqui variou de 2 até 4. Agora o período. O período é 2π sobre k. Então isso aqui vai ser 2π sobre... Quem é o k nosso aqui? Ó? Veja, k é o número que acompanha o x. Então aqui é 1. Então 2π sobre 1. O período, portanto, 2π. Vamos ao outro. A imagem aqui, da mesma forma, o cosseno também varia de menos 1 até 1. Então aqui o cosseno variou de menos 1 até 1. Então, gente, olha só. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 somado com menos 3. Então aqui vai ficar menos 5. 2 vezes menos 1, menos 2, somado com menos 3, menos 5. Agora o outro, 2 vezes 1, 2. 2 somado com menos 3, menos 1. Fácil demais? Então, olha, 2 vezes menos 1, menos 2, com menos 3, menos 5. 2 vezes 1, 2 com menos 3, menos 1. E finalmente o período que é 2π sobre k. Portanto, isso aqui vai ficar 2π sobre k. Quem é k mesmo?
K é o número que acompanha o X. Quem está acompanhando o X aqui? Veja que quem acompanha X aqui é meio, então isso aqui sobre meio. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira que é 2π, multiplica pela outra invertida que vai ser 2 sobre 1. Então aqui 2π vezes 2, 4π sobre 1, então meu período aqui 4π. Show de bola, gente? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Olha, acompanhe essa playlist de trigonometria e você vai ver questões resolvidas aí de vestibular, Enem e concurso sobre esse tema para você se exercitar bastante, beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma os nossos dois canais poderão continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!